em uma organização que quer crescer, que quer expandir, que quer de fato aumentar os seus negócios, ela precisa entender que não somente de venda ela vai sobreviver. Se ela focar somente em vendas, e perceba, eu não estou falando que vendas não é importante, não tem sua relevância. Tem total relevância e peso no negócio. Mas, se de fato eu não tenho uma operação bem desenhada, bem alinhada, eu não tenho um negócio sustentável, um negócio saudável, até financeiramente. Perceba, eu posso ter um negócio que tem vendas maravilhosas, que vende muito bem, mas o custo de transporte, de repente, para entregar em uma outra determinada região, tira o lucro daquela operação. Então não adianta eu vender e vender cada vez mais se na operação eu não tenho lucratividade. Eu estou vendendo muitas vezes ou no 0 a 0 ou no prejuízo. Por isso, de fato, muito importante eu ter uma operação estruturada. E existe algo chamado cadeia de suprimentos, cadeia de abastecimento. E quando nós enxergamos o peso e relevância e importância desse tema para um negócio, nós conseguimos perceber algumas nuances para o crescimento desse negócio. Uma delas é a cadeia de abastecimento integrado. Dá uma olhada nesse quadro simples que eu desenhei, mas que eu acho que vai te ajudar aí a entender o que eu estou dizendo e falando, tá? Lá, e aí não importa em que local da cadeia de suprimentos você está, em que local da cadeia de abastecimento sua empresa está, você precisa entender esse cenário. Nós temos de um lado fornecedores, eu posso ter um fornecedor de matéria-prima, um fornecedor de embalagem, de insumo, de produto acabado. De repente eu sou uma loja, eu tenho meus fornecedores. Eu tenho uma fábrica depois, então o fornecedor passa as coisas para a fábrica. Essa fábrica, por consequência, envia ao centro de distribuição. Esse centro de distribuição envia para o varejo e o varejo para o consumidor final. Então eu tenho um elo do início ao fim da cadeia. Eu tenho um elo que começa lá no fornecedor. Então vou dar um exemplo, tá? O fornecedor de lácteos, leite, tá? Produtor lá de leite. Ele é um fornecedor. Ele manda o leite para a indústria, para a fábrica, que vai fabricar lá o iogurte. Esse iogurte depois é enviado a um centro de distribuição, que por sua vez é enviado ao supermercado até chegar ao consumidor final. Eu tenho uma cadeia. Eu tenho elos dentro dessa cadeia. E quando eu não tenho uma cadeia integrada, e quando eu falo uma cadeia integrada, eu não enxergo essa cadeia como um todo, eu tenho diversos problemas. E aí eu começo a citar esses problemas. Tá? Porque o que acontece neste mercado? Qualquer modificação que eu tenha no consumidor, de repente, da percepção desse consumidor, ele não quer mais consumir esse produto, está consumindo outro tipo de produto, ele trocou o produto de consumo, de repente pelo poder aquisitivo, poder econômico. Quando eu tenho algo que afeta lá no final, por consequência vai afetar o início. Porque se esse consumidor deixa de consumir esse produto, o varejo deixa de comprar. O varejo deixa de comprar, eu não vou ter no centro de distribuição. Por consequência, eu não vou fabricar. E aí, isso atinge o meu fornecedor. Ele não vai trabalhar mais naquele produto, naquela matéria-prima. Então, eu preciso enxergar toda essa cadeia, porque esses elos, eles têm um grande poder de movimentar toda a cadeia. Peraí, se o meu cliente final decidir mudar o produto que ele está consumindo, eu vou ter um problema lá na ponta, lá no início, na verdade. Case se mede, tá? O Adib, se não me falha o nome, já falou isso em alguns podcasts, que quando eles lançaram, se eu não me engano, aquele gloss que é com a Fini, collab com a Fini, ele lançou o produto, tinha produzido uma pequena quantidade,
Só que só um cliente comprou todo o estoque. E aí ele teve problema, porque ele tinha mais cliente para entregar, mais clientes querendo o produto. Ele não tinha as matérias-primas, ele não tinha preparado a fábrica dele. Isso causa em todos os elos da cadeia de suprimentos um efeito. Isso vai causar um efeito até chegar no fornecedor. Peraí, qual é a matéria-prima composta desse produto? Será que eu tenho capacidade de produção desse produto? Será que minha fábrica tem capacidade de produção? Será que eu tenho maquinário disponível, mão de obra disponível? Será que eu tenho caminhão disponível para o transporte? Percebe que como algo lá na ponta do cliente final afeta toda a cadeia? E o contrário, será que é verdade? Será que no contrário também ocorre esse problema? Não preciso nem apagar aqui também, né? Será que se tiver algum problema aqui no fornecedor, isso vai atingir? Se o meu fornecedor, eu estou falando de um fornecedor de matéria-prima, se ele está passando por alguma crise, se de repente é uma crise internacional, não está conseguindo trazer as matérias-primas para o país, se de repente é uma crise na produção, se de repente é um momento de seca, escassez daquela matéria-prima, isso vai também atingir a cadeia de suprimentos. Vai atingir a produção, centro de distribuição, varejo até o consumidor final. Lei da oferta e demanda. De repente eu tenho menos produto sendo produzido aqui, eu tenho pessoas procurando esse produto, na consequência o que vai acontecer? Aumenta o preço, oferta e demanda. Tá? Então eu preciso como negócio, e esse é o intuito desse vídeo, não visualizar onde eu tô na cadeia, se eu sou o varejo, se eu sou o centro de distribuição, se eu sou a fábrica, se eu sou o fornecedor, se eu sou o consumidor aqui, tá? Eu preciso visualizar a cadeia de suprimentos, a minha cadeia como um todo. Anderson, na prática, como funciona isso? Se eu tô lá na indústria, na fábrica, eu preciso saber quais são as preferências do meu consumidor, os desejos do meu consumidor, quem é o meu consumidor, para onde está caminhando o meu consumidor, uma pesquisa desse consumidor. Eu preciso também saber quem são meus fornecedores. Está acontecendo alguma crise? Tem algum problema para acontecer? Eu preciso fazer essa gestão de risco. Quem são meus fornecedores? Na mão de quem que eu estou? Porque às vezes é um fornecedor único. Será que lá no transporte não tem uma greve que está para acontecer? Será que não tem algum problema acontecendo? Então, não importa no momento que eu estou na cadeia de suprimentos, eu preciso ter uma visualização dela integrada, de todos os elos. Eu não posso só enxergar o meu mundo, porque o mundo externo vai afetar completamente a minha empresa. Se o consumidor mudar de opinião, se o consumidor mudar o seu desejo, se o meu fornecedor tiver problema, se tiver um aumento de preço no meu fornecedor, se tiver uma diminuição de preço no meu fornecedor, se tiver escassez, se tiver uma greve no transporte. Então, como negócio, eu não posso limitar a minha visão somente para enxergar dentro das paredes do meu negócio. Eu preciso quebrar essa visão e enxergar toda a cadeia de abastecimento, enxergar de forma integrada, ter a visualização desses campos. O que está acontecendo? O que está acontecendo no transporte, no consumidor final, no meu fornecedor? Isso é importantíssimo para o sucesso e até a escalada do crescimento de todo e qualquer negócio. Se eu foco somente no que está nas quatro paredes e não olho o mundo como um todo, não olho o que está acontecendo, eu vou dar tiro no escuro. Eu não vou verificar que o meu consumidor está mudando seus desejos, que está mudando seus gostos. Eu não vou verificar que eu estou com um problema no fornecimento, que eu estou com um problema no fornecedor, que está para ocorrer uma crise global dentro daquele ramo, setor específico, que vai atingir aquilo. E se eu não me preparo, eu vou enfrentar uma alta de preço, uma escassez desse produto. E muitas vezes eu não vou ter força frente aos meus concorrentes para adquirir aquele produto e manter o mercado abastecido. Por isso é muito importante, quando pensar em empresa, pensar na operação,
pensar na cadeia de suprimentos, pensar na venda de forma integrada. Porque quando eu tomo essa atitude de pensar de forma integrada, eu faço uma gestão de risco, eu faço uma gestão de toda a operação, uma gestão de venda, e aí sim, o meu negócio ele tem sustentabilidade, ele tem uma saúde financeira muito melhor. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like. É importante, de verdade, que você deixe o like e a sua inscrição aqui no nosso canal. Inscreva-se no canal. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Compartilhe esse vídeo e eu vejo você no nosso próximo vídeo.